Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo da sequência de leitura comentada do livro Introdução à Filosofia Clínica, lançado pela editora Vozes em 2021 e em 2022 teve sua primeira reimpressão. Ele se encontra disponível para ser comprado nas melhores lojas físicas do país, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, e também, caso queiram comprar tanto na versão física quanto na versão digital, vocês encontram, por exemplo, no site da editora Vozes, que é livrariavozes.com.br, e também no site, por exemplo, da Amazon, amazon.com.br. Em ambos vocês encontram nesses dois formatos. Bom, dando sequência aqui, a gente já falou até agora de considerações iniciais, depois nós falamos das 5 categorias, que é assunto imediato e último, circunstância, lugar, tempo e relação, e em seguida nós começamos a falar sobre a estrutura de pensamento, e nós já falamos sobre o primeiro tópico, que é como o mundo parece, o segundo tópico, que é o que acha de si mesmo, o terceiro tópico, que se subdivide em sensorial e abstrato, o quarto tópico, que é as emoções, ou são as emoções, o quinto tópico, que é o prejuízo, e hoje nós vamos falar sobre termos agendados no intelecto. E aqui, como sempre, vou fazer uma pequena introdução ainda ao tema antes da gente começar a ler. A gente precisa fazer uma pequena distinção entre termo e conceito. Na filosofia clínica, a gente distingue do seguinte modo: se eu gosto de alguém, e esse gostar é uma emoção que está em mim, isso é um conceito. Tudo aquilo que está em mim é um conceito. Quando ele é manifesto e eu digo assim, eu gosto de alguém, esse conceito foi expresso. Quando ele for expresso, ele vai ser um termo. Então, quando está dentro de mim é um conceito, quando está fora, quando foi manifesto, ele é um termo. Então, a gente tem essa primeira distinção. Termo também diz respeito àquilo que alguém disse para mim, e eu posso guardar aquilo em mim. Então, assim, quando alguém diz alguma coisa, é um termo, é algo que foi expresso. Quando eu coloco em mim, eu guardo em mim como uma lembrança aquilo que me veio como termo, ele é guardado em mim como um conceito. Só que ele não deixa de ter sido um termo expresso. Então, por exemplo, se eu ouvi quando era criança que eu era uma pessoa inteligente, isso foi um termo expresso. Minha mãe diz assim, meu filho, você é muito inteligente. Eu posso guardar isso e no momento em que eu guardo essa fala da minha mãe para mim, na minha infância, e levo para minha vida, é o que a gente chama de termo agendado no intelecto. Por quê? O termo agendado na filosofia clínica é agendar no sentido de influenciar, de demarcar, sob certo aspecto, de gerar uma certa influência em mim, seja em uma lembrança que me é introjetada, seja numa ideia que me convence. Então, se eu digo alguma coisa para vocês, ou, por exemplo, ao longo dessa sequência de vídeos, os conteúdos da filosofia clínica que eu estou apresentando, eles são termos, né? São termos expressos. Quando vocês guardam em vocês aquilo que eu estou apresentando, esses conteúdos que eu apresentei para vocês tornaram-se termos agendados no intelecto de vocês. Então, termo é aquilo que é expresso, agendado é aquilo que me gerou uma influência, que me foi guardado, que chegou até mim, né? E o intelecto é justamente o que a gente chama da estrutura de pensamento. Então, termos agendados no intelecto são coisas que foram expressas e que foram agendadas, ou seja, que geraram uma certa influência no intelecto, na estrutura de pensamento. E tem uma coisa também importante para a gente levar em conta. Os termos agendados no intelecto, eles podem ser desde aquilo que eu ouvi até aquilo que me ocorreu. Por exemplo, eu posso ter caído de bicicleta quando era criança e passado a ter medo de andar de bicicleta desde então. Ou seja, aquela experiência ficou agendada em mim, né? A experiência de cair de bicicleta. Então, o acontecimento cair de bicicleta é um termo, né? E na medida em que ele ficou guardado em mim, ficou em forma de conceito, ficou em forma de uma lembrança que está agendada em mim a partir daquela experiência. Então a gente deve levar isso também em conta, não só aquilo que me é dito, mas também
uma experiência também pode ficar agendada em mim de alguma forma. Ou, por exemplo, nós tivemos ali o período mais pesado ali do Covid, né? E durante aquele período ali de 2020 para 2021, muita gente ficou agendado pelos eventos das circunstâncias, né? As circunstâncias foi o evento em si, a pandemia, e o agendamento ocorreu na medida em que eu guardei e aquilo gerou uma certa influência em mim. Pode ter me deixado mais medroso, mais cuidadoso, ou amar mais a vida por ter sobrevivido, ou ficar com saudade das pessoas queridas que eu possa ter perdido. Então esse é um pouco dos caminhos que a gente pode imaginar. Então, quando é expresso é termo, e quando está guardado em nós é um conceito. Então, se a gente fosse até usar uma expressão um pouco maior desse termo, a gente poderia dizer assim, termos agendados no intelecto em forma de conceito. Porque quando está dentro é conceito já, não é mais termo. Só que eu só reconheço, ou eu tendo a reconhecer esses termos agendados quando eu expresso novamente. Por isso que é termo, né? Porque o tempo todo eu estou ali dialogando com aquilo que está sendo expresso. Então essa distinção de termo e conceito, ele nos ajuda muito a entender justamente essa distinção. Então, se eu gosto de alguém, é um conceito, está dentro de mim. Se eu me declaro para essa pessoa, é um termo, ela foi expresso. Se essa pessoa recebe aquilo que eu falei e guarda dentro dela, diz assim, olha, Miguel gosta de mim, aí então já ficou um termo agendado no intelecto, ela guardou aquilo que eu falei. Né? Muito bem, esse é um ponto introdutório. Né? Vamos ler então, a página vai ser da página 71 até a página 72. Só um segundo. Muito bem, então o título é O que está agendado em nós. Primeiro parágrafo. Os termos agendados no intelecto se referem ao que ficaram em nós de acontecimentos, circunstâncias e vivências pelas quais passamos ao longo de nossa trajetória existencial. Então, grosso modo, eu posso dizer que toda a minha história de vida é um baita de um termo agendado no intelecto, principalmente aquela que eu me lembro. Né? Então, as minhas vivências, elas são termos agendados no intelecto. Só que no consultório a gente não quer ouvir, a gente não vai identificar como se tudo tivesse sido, ou tudo tivesse exercido uma grande influência naquela estrutura de pensamento. Então, quando a gente está ouvindo no consultório, o que a gente está percebendo é quais, entre aqueles termos que foram agendados, caso os tenha, né, foram influentes para aquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa pode dizer assim, eu não vou fazer a prova porque eu sou muito burro. Eu não tenho capacidade de me sair bem numa prova de um concurso público, por exemplo. Então, o que acontece? A pessoa se diz burra, se diz incapaz. De onde vem isso? A pessoa pode ter elaborado isso a partir das suas próprias experiências. Por exemplo, ficou agendado nela que as tentativas anteriores de fazer prova para concurso público fez com que ela se saísse muito mal. Então ela mesma agendou a partir das suas próprias experiências que ela não era capaz. Mas também ela pode ter ouvido isso dos primos na infância. Olha, você é quem tira a menor nota entre nossos colegas, né? Então você é o mais burro da nossa turma, do nosso grupo. Então o que acontece? Foi agendado pelos primos, pelos amigos, pelos colegas de escola, por alguém ou por um grupo de pessoas. Foi agendado determinadas afirmações que a pessoa introjetou e transformou aquilo em uma convicção, em um que acha de si mesmo, que é o nosso segundo tópico. E é claro, o termo agendado no intelecto também pode nos ter construído noções boas, né? Então, por exemplo, eu sou inteligente, a minha vida inteira, minha família sempre falou que eu era inteligente e que as notas ruins que eu tirava na escola não mediam minha inteligência, elas só mediam minha capacidade ou não de saber fazer uma prova. Mas para muitas coisas na minha vida eu sou muito capaz. Pronto. Então, o agendamento das notas não foi suficiente. O que teve mais peso subjetivo nesse caso foi o que as pessoas falaram. A mãe falou, os familiares falaram. Isso é interessante. E às vezes, é lógico, a pessoa pode ter sido agendada em alguma coisa que deixou ela com muita confiança e ela não está conseguindo corresponder à confiança que ela tem. Isso também pode ser trabalhado no consultório. E é claro, o caminho que vai ser feito para trabalhar isso vai sempre depender de cada caso. Não tem uma noção aqui. Nada é bom ou ruim a priori. Tudo é bom ou ruim dentro de um contexto estrutural
que vai ser me apresentado pelo próprio partilhante. Continuando, em maior ou menor grau, alguns desses agendamentos influenciam de modo determinante nossa estrutura de pensamento. Mas por que termos? E aqui eu tento dar uma esclarecida. A filosofia clínica trabalha com a distinção entre conceito e termo. O conceito é uma ideia ou verbo mental, ou seja, aquilo que está ali internamente. Tudo aquilo que for abstrato, sob certo aspecto, ele é o conceito. Então, o amor, o ódio, ou seja, emoções são conceitos. As minhas lembranças sobre qualquer coisa são conceitos. As minhas reflexões são conceitos. As minhas imaginações sobre, sei lá, o que eu quero realizar no futuro são conceitos, estão dentro de mim. O conceito é uma derivação do que foi internalizado em nosso intelecto a partir das experiências. E essas experiências são os termos. Essas experiências que eu obtive foram termos. Em outras palavras, o conceito é uma derivação de uma experiência sensível e de pensamentos. Ou seja, eu também posso me agendar a partir das minhas próprias ideias. Eu posso agendar em mim conclusões a partir de experiências e essas conclusões que eu fui elaborando mentalmente me agendaram. É um sinal imaterial. O termo é justamente a expressão do conceito. Ele pode vir em forma de expressão preferencial do partilhante, como danças, palavras escritas ou faladas, sons, pintura, música, etc. Então, há muitos modos de expressar aquilo que está em mim como conceito. E essas expressões são os termos. Portanto, os termos agendados no intelecto dizem respeito aos termos expressos pela pessoa, a fim de encontrar o que se passa nela enquanto a expressa. Então, quando eu estou colhendo as informações do meu partilhante, eu estou vendo que aquilo que está sendo expresso pelo meu partilhante, seja pela fala, seja pelo texto, seja pelo gesto, aquilo é termo. E aquilo, evidentemente, corresponde a alguma coisa da estrutura de pensamento do meu partilhante, ou seja, o conceito. E essa relação entre o termo expresso e o conceito a que corresponde, isso aos poucos a gente vai acessando ao longo das sessões da terapia. Em casos nos quais o filósofo deve atuar, esses termos podem fazer referências a experiências desagradáveis, a ensinamentos prejudiciais, a situações cujas conclusões são perigosas e etc. E aqui só para esclarecer um pouco mais, bom, experiências desagradáveis, por exemplo, a pessoa pode ter, como eu disse, caído de bicicleta na infância, daí ela ter medo de andar de bicicleta e talvez andar de moto, e houve um convite para trabalhar, sei lá, de motoboy, motogirl, né? E a pessoa ali às vezes não tem essa possibilidade porque nem quis tirar a habilitação, né? Obter a habilitação porque não tem coragem de pilotar algum veículo de 2 rodas. Ensinamentos prejudiciais, então assim, aquilo que eu ouço dos meus amigos, que eu ouço da minha família, aquilo que eu ouço dos meus patrões, tudo isso pode me exercer uma grande influência. Situações cujas conclusões são perigosas. Então, assim, eu posso ter passado por situações, as situações geraram algum agendamento em mim. Só que o pior, às vezes, de algumas situações é de que modo eu significo isso e de que modo eu guardo isso em mim. Então, de que modo eu interpreto aquela situação e como isso pode pesar em mim. Né? Então, essas são algumas das possibilidades que a gente pode encontrar. E, é claro, jamais esgotam as possibilidades do que ocorre no consultório. Uma pessoa pode expressar um agendamento desses do seguinte modo, e aqui vai um exemplo, abro aspas. Estou com o chuveiro com problemas. Parece que queimou. Eu fico com raiva, porque não consigo resolver nada desse tipo de problema de casa. Quando eu morava com meu pai, ele resolvia tudo e não me deixava tocar em nada. Ele dizia que mulher não sabe fazer essas coisas. Acho que é por isso que fico meio presa quando vejo problemas no chuveiro, na parte elétrica ou hidráulica da casa. Fecho aspas. Nesse caso, o agendamento veio das palavras do pai, mas poderia vir de uma experiência de sentir um choque quando tentava trocar o chuveiro. Então, nesse caso aqui do exemplo, o pai disse, a mulher não é capaz de fazer, a mulher não dá conta,
né? A mulher não sabe fazer serviço de casa, serviço de manutenção da casa. Então a pessoa pode, de tal modo, se agendar daquilo ali, que quando se vê diante de uma situação dessa, inclusive numa época nossa em que a gente tem o YouTube, por exemplo, para explicar qualquer coisa que a gente queira aprender, né? Principalmente dessas questões mais práticas, a pessoa se veja um pouco estagnada. Não porque ela não seja capaz, mas porque o agendamento gerou uma certa prisão, uma certa dificuldade de dar um passo, de conseguir realizar alguma coisa. E como eu disse aqui, isso pode, esse agendamento específico, ele pode vir de uma pessoa, e nesse exemplo veio do pai, mas também a pessoa pode ter tomado alguns choques, né? E por ter tomado alguns choques, ou às vezes um choque somente, isso já ter gerado na pessoa um medo de mexer em qualquer coisa elétrica novamente. Continuando, os termos agendados no intelecto surgem no decorrer da partilha. Os agendamentos determinantes logo tendem a aparecer com frequência. E aqui é aquele elemento que a gente chama do dado padrão. A coisa vai tender a aparecer mais vezes. Vai aparecer em diversas formas, em diversos contextos. Né? Não necessariamente a pessoa vai ficar relembrando aquilo que o pai falou, como foi no caso desse exemplo. Nesse caso, é aquilo em que a filosofia clínica é denominado de dado padrão. Cabe ao terapeuta encontrar o melhor modo de trabalhar com os termos necessários. São termos, expressões, ideias internalizadas pela pessoa a partir da interseção com pessoas ou acontecimentos. Os termos agendados no intelecto podem formar um pré-juízo, afetar o que acha de si mesmo. Então, o prejuízo é aquelas verdades subjetivas, afetar o que acha de si mesmo, que é o modo como a pessoa se vê, modificar como o mundo parece, ou seja, como a pessoa vê o mundo, ou quaisquer outros tópicos isolados ou em conjunto. E vejam, aqui eu citei somente os tópicos que eu já trabalhei anteriormente. É claro que há indícios nesses textos de muitos outros tópicos que estão adiante, mas como eu não os apresentei ainda, eles não estão presentes aqui, eu não toco neles porque pode gerar uma certa confusão. Tá aí o caráter que eu busquei muito fazer, que é de manter didático o texto. Por isso, nem sempre um tópico deve ser trabalhado isoladamente. Isso é o que eu já comentei também, né? A gente precisa levar em conta que essa separação dos tópicos, dos submódulos, das categorias, eles são didáticos, mas na prática a complexidade, com certeza, é sempre muito maior. Continuando, no caso supracitado, não necessariamente combater de modo direto o agendamento do pai pode ser benéfico. Então, às vezes a pessoa tem o pai como um ídolo, mesmo que o pai tenha agendado coisas negativas. E eu vou, né, às vezes, fomentar uma discórdia com o pai para que a pessoa se sinta bem, mas às vezes não vale a pena. Né? Às vezes não cabe para aquela estrutura de pensamento esse tipo de conflito. Então eu posso trabalhar por outros meios para abrandar esse agendamento e manter essa relação ainda boa para aquela pessoa. O caminho pode ser o de fortalecer o que acha de si mesmo, em vista de tornar a pessoa mais confiante para fazer os reparos da casa. Então, às vezes, eu não preciso ficar brigando, dizer assim, não, seu pai está errado, seu pai não fez o certo quando falou isso com você. Não, eu vou gerar, às vezes, um conflito desnecessário, porque, às vezes, aquela interseção sobre muitos outros aspectos são muito positivas para aquela pessoa. Então, às vezes, o que eu posso fazer é tornar essa pessoa mais confiante. Olha, mas vamos tentar fazer esse movimento do chuveiro, talvez você consiga. Né? Vamos ver no YouTube aqui o passo a passo, ver como é que pode ser feito. Ou pedir ajuda para alguém te ensinar, né? Um eletricista ou algum vizinho que saiba mexer nisso. E vamos trabalhar para que você consiga nas próximas vezes realizar essa troca de chuveiro, por exemplo. Como sempre, o melhor caminho a ser trabalhado será encontrado na colheita da historicidade. Ou seja, eu tenho que saber o contexto, eu tenho que saber de onde vem, eu tenho que saber como é que a pessoa age, como é que a pessoa lida interiormente com as coisas, para daí pensar em um passo mais condizente com a pessoa que eu estou atendendo. É na análise da história de vida do partilhante e em sua estrutura de pensamento que encontramos o melhor procedimento clínico a ser realizado. O critério, como vocês já devem ter me ouvido falar milhões de vezes, é o partilhante. Então é isso. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, diga no final, por favor, escrevam aí no comentário, acompanhei. Né? Só para que eu saiba que vocês acompanharam
e gera também essa maior participação aqui, que é fundamental para que esse vídeo possa chegar ao maior número de pessoas possível, tá bom? Não deixe de se inscrever também, apertar o sininho para receber notificação a cada novo vídeo. Curtam também esse vídeo também, porque isso ajuda o YouTube, o algoritmo do YouTube a perceber se isso aqui tem alguma relevância ou não. E é isso. Muito obrigado, vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.